Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no QT João, apartamento de 160 metros em Moema. Vou mostrar algumas soluções. É uma obra que a gente fez em tempo recorde, foram exatos 3 meses e 24 dias. Ele tinha algumas solicitações aqui, eu vou por partes. Vou começar por essa sala, que a gente fez uma grande inversão de layout para acomodar o principal desejo que ele tinha, que era o quê? Ter uma sala confortável para receber os amigos e, ao mesmo tempo, totalmente conectada com uma bela televisão, porque ele gosta bastante de assistir futebol, de assistir as séries, então essa era a solicitação principal dele. Aqui a gente tinha 2 ambientes, só que é uma sala em formato de T, eu diria, porque essa parede ela vem até aqui, quase que segregando esse espaço, e a gente queria alongar, né? Eu não queria fazer uma sala pequena de estar aqui e colocar o jantar, enfim, não estava legal. Então a gente fez várias opções de layout. Essa é uma característica nossa, a gente estuda bastante, a gente desconstrói bastante a planta para que na reunião a gente gere discussão e chegue num layout perfeito dentro das solicitações que eles nos fizeram. Quando a gente entendeu que virar essa sala poderia ser mais interessante, a gente toma partido desse painel, desse muxarabe, que é um muxarabe da menta. Ele já tem essa característica, esse desenho próprio, e a gente pode escolher exatamente a cor que a gente quer desse amadeirado. Ele funciona super bem para essas soluções e quando a gente usa ele aqui, a gente consegue alongar a sala nesse sentido. E aí eu entro com esse sofá, que é um sofá bem grandão, confortável. A gente desenha o sofá normalmente para o cliente. Ele tem a possibilidade de escolher a densidade da espuma, se ele quer ela mais fofinha, se ele quer uma densidade mais durinha. E aí a gente consegue produzir esse sofá 100% personalizado. Ele é grandão, cabe bastante gente, então a gente consegue atender aí a solicitação de muitos amigos assistindo futebol. E aí, para conectar esses dois espaços, a gente toma partido dessa marcenaria, que é uma marcenaria que começa aqui nessa sala e se desenvolve até chegar nessa segunda sala, que eu vou mostrar para vocês logo mais. E ela faz essa virada. A gente conecta esses dois espaços dessa forma. E o objetivo aqui nessa sala foi ter um ambiente de lounge, onde a gente tem adega, onde tem essa bancada que ele pode deixar bebidas, apoiar copos. Então, aqui ele senta com os amigos para ouvir uma musiquinha, para tomar um vinho. E aqui, no lado oposto do nosso lounge, a gente priorizou um espaço de leitura, de conforto. É onde ele chega em casa e senta, relaxa nessa poltrona, que é um design lindo, desenho do Maurício Arruda, que é um colega que eu admiro muito. Então a gente tem aqui esse cantinho. Ele deita, ele se organiza, a gente coloca aqui uma luminária também de leitura, que é uma peça que você consegue projetar, a gente consegue ajustar a altura, se ela foca mais embaixo, mais em cima. Então, esse tipo de luminária é bastante versátil e a gente consegue tomar partido dela para esse tipo de solução. Essa é da Luma. Ivan, como que eu amarro esses espaços, né? Normalmente, essas mesas de centro, mesas laterais, elas são verdadeiros coringas para isso. Então, quem está aqui sentado tomando um vinho, está conversando com quem está aqui sentado nessa poltrona também, e também está conversando com quem está aqui no sofá. E as mesas, elas apoiam, elas acolhem as pessoas, né? Ao mesmo tempo que você consegue apoiar, consegue servir algo nelas, elas são bases para objetos de decoração e assim a gente vai harmonizando os espaços. Outra coisa que eu costumo fazer em salas nesse formato é misturar os tapetes. Então a gente sempre tem uma sobreposição, porque aqui eu preciso de um tapete nesse sentido que converse um tapete no outro sentido da sala.
E aí a gente busca uma textura que converse com uma base um pouco mais neutra, ou eu uso um tapete de juta, que é um tapete mais pesado, com um tapete de tear, que tem um pouco mais de movimento, com quilim. Então, essa é uma dica legal para quando a gente quer unir as salas com diferentes usos. Trazendo um pouco mais de detalhes sobre essa marcenaria, a gente quis espaços mais abertos, porque ele tem bastante livros e objetos, então a gente deixa esse trecho mais aberto para que esses objetos tragam personalidade para esse espaço, para que a plantinha possa aparecer, para trazer a sensação de acolhimento. E outra coisa que ele tem bastante aqui são os DVDs. E a gente conseguiu organizar eles aqui de forma que eles façam parte mesmo dessa produção, né? Dessa parte decorativa da sala. E como é uma estante muito grande, todo esse trecho fechado aqui, ele soma, ele agrega muito à área de armazenamento. Então, ele pode guardar bastante coisa aqui nesse trecho todo. Uma coisa que perguntam também é assim, Van, todas essas portas aqui são fechadas, como que ele aciona, né? A TV, qual tipo de solução que vocês costumam dar? Quando os equipamentos eles ficam dentro do rack, normalmente a gente trabalha com um fechamento das portas permeáveis. Então, ou é uma palhinha, ou é um tecido, é algo que esse infravermelho consiga permear e funcionar. Nesse caso, o que a gente fez? A gente deixou as tomadas todas aqui dentro do móvel, depois vocês vão ver o detalhe, e a gente fez um único furo aqui na projeção da TV para que o decoder pudesse estar apoiado nessa área, e aí sim o decoder fica fora, mas a gente não tem muito fio, desorganização aparente, fica uma coisa muito limpa. Só a televisão e essa peça aqui em cima do móvel. Aqui no escritório, as soluções de luminotécnica normalmente são do nosso time mesmo. A gente que faz o projeto de luminotécnica. E aí eu particularmente não gosto de tetos muito furados, eu não gosto de ter muito spot, eu acho que o spot fica meio desconfortável, tá sempre no rosto da pessoa, então a gente trabalha uma iluminação focal no teto, e com esses spotzinhos menores, mas que iluminam bastante, e trabalha essa iluminação de forma difusa normalmente. Então aqui nessa estante, a gente tem todo esse rodapé iluminado, a gente tem luminária de apoio, como essa aqui na sala de leitura, e a gente ilumina sempre o cortineiro também, que é um trecho de sanca interessante, que traz bastante luminosidade, mas ao mesmo tempo fica delicado, ele fica bem difuso. Além disso, a gente toma partido também das prateleiras, que aqui nesse caso a gente iluminou essa área de bancada aqui, então a gente vai pulverizando, eu diria, esses pontos de luz para que essa sensação de conforto possa ficar impressa no projeto. E aí as pessoas me perguntam, né? Van, só posso te contratar se eu gostar de cor? E eu acho muito interessante isso, né? Porque a Quatrino é uma empresa que valoriza muito a escuta, né? A gente quer fazer um projeto que faça sentido para o outro, nunca é sobre nós. E aqui, esse cliente, desde o início, nos trouxe essa informação. Van, não gosto muito de cor, quero tons suaves, quero cor, eventualmente no mobiliário ou outro, topo trazer um tapete colorido, topo ter uma obra de arte colorida, mas eu quero uma base neutra. E foi isso que a gente fez aqui. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a sala de jantar. Bem estratégica essa localização, né? Parece que esse espaço foi feito para essa sala de jantar. Ela é próxima aqui da área íntima que leva à cozinha. Perfeita. Vou começar trazendo uma solução de custo para viabilizar essa sala. O projeto original, ele tinha um painelzão de madeira aqui, uma caixa. A ideia era realmente que isso fosse marcado por um painel de madeira. E quando esse cliente me contratou, eu lembro perfeitamente da nossa primeira conversa, ficou muito latente para mim a preocupação dele com custo. Trabalha no mercado financeiro, um garoto jovem, muito decidido, e ele estava muito assim, quanto vai custar essa reforma? E eu lembro que eu acalmei ele no seguinte sentido, não é que a Quatrino consegue fazer obras sempre dentro do custo que o cliente espera.
né? Não é que a gente consegue fazer obras a qualquer custo, mas nós aqui somos obcecados em garantir que o cliente esteja confortável com o investimento que ele está fazendo para viabilizar esse projeto. Então é um processo muito longo, de especificação, de reespecificação, até que a gente chegue num número realmente que faça sentido para ele, foi o que aconteceu aqui. Então, quando a gente apresentou o projeto com painel de madeira, ele tinha adorado. A hora que veio o custo, falou, Van, a gente vai precisar cortar algumas coisas para conseguir encaixar no budget que eu tinha me organizado para empenhar. E aí a gente falou, tudo bem, sem problemas, como que a gente pode tentar manter essa linguagem sem o painel de madeira? E aí entra essa solução. E a gente testou várias cores aqui nessa caixa, e como eu já falei para vocês, ele não é super entusiasta das cores, a gente trouxe esse tom, que é um tom mais acinzentado, grafite, que conversa muito com o restante das especificações, mas que traz a personalidade que a gente queria para essa sala de jantar. E ele ficou feliz, gostou, e a gente muito mais. Bom, aqui então a gente usou essa mesa, que é uma mesa retangular com cantos arredondados, que eu acho que sempre fica um pouco menos duro, com 6 cadeiras. São cadeiras com estrutura metálica e esse revestimento na camurça, que é um tomzinho quase um amarelinho, mas ele é um tom muito confortável e conversa super bem com esse grafite que a gente trouxe para as paredes. Para a iluminação, como a gente pintou esse trecho com uma cor mais escura, a gente traz um duplo aqui desse lado, duplo do outro lado, e a gente ainda marca aqui essa área que possivelmente possa entrar um buffet no futuro. A gente já deixou essa previsão para ele. E na mesa, eu procurei trabalhar com um pendente bem alongado. Normalmente, ele poderia ser até um pouco menor, mas como a gente pesou aqui um pouco nesse tom, a gente traz um pendente quase do mesmo tamanho da mesa para fortalecer aqui essa iluminação. Antes de mostrar o hall para vocês, eu quero comentar aqui sobre as portas desse apartamento. De novo, visando economia, a gente não trocou todas as portas, mas a gente atualizou as ferragens para pretas e a gente pintou todas elas na mesma cor que predomina o apartamento, que é o papel picado. Então entrou o esmalte papel picado nas portas, as ferragens pretas, um puxador novo também preto nessa porta de entrada, e aí a gente conseguiu manter todas as portas originais. A primeira vez que eu vim aqui, eu fiquei encantada com essa esquadria aqui no hall. Muito difícil a gente ter um hall tão iluminado, né? E eu achei perfeito e quis valorizar esse espaço também muito em função disso. Então aqui, a gente fez essa pintura no papel picado, pintamos também porta de elevador, todas as ferragens são pretas, e isso ajudou bastante na conexão com o restante do apartamento. Para essa entrada, a gente desenhou esse aparador banco, que tem esse ângulo, né? Ele tem essa geometria, apoia aqui um objeto de decoração, pode também acomodar alguns sapatos aqui embaixo, então ele organiza de alguma forma essa chegada, se o morador preferir que a visita deixe o sapato aqui fora. E a gente trabalhou esse espelho, que é um espelho bem alto, bastante verticalizado, que tem essa estrutura preta, e a gente fez a iluminação na sanca para varrer aqui também essa região do espelho. Aqui no lavabo, a gente entrou com o mesmo piso da área social, e aí vocês vão reparar no detalhe que tem uma baguete entre o mesmo piso. Por quê, Van? A gente tinha uma diferença de desnível, e quando isso acontece, a gente trabalha ou com uma baguete, normalmente em áreas mais molhadas, ou com um perfilzinho metálico. E é isso. É mais uma dica para vocês. Aqui a gente optou por trabalhar com essa cuba-torre, que é quando eu faço a peça esculpida na própria pedra, e essa pedra é o quartzito avalanche. Harmonizou muito assim as escolhas que a gente fez, onde parte do ambiente está pintado no papel picado, e o outro trecho a gente optou por subir até a altura aqui próxima à janela, com o mesmo revestimento do piso, e brincamos com esse revestimento que tem uma leve ondulação nessa parte superior. Ele quase que recebe esse espelho, é quase que uma base de destaque para receber o espelho. E funcionou muito bem. Acomodado inclusive com os metais que a gente escolheu também em tons pretos.
Bom, esse ambiente aqui é o escritório dele. E aí a gente queria pouco investimento e adaptar e trazer também algumas coisas que ele já tinha. Então essa estante, por exemplo, ele já tinha e a gente acomodou ela aqui dessa forma bem solta. Sabe que eu tenho gostado bastante desses ambientes que a gente não tem tanta marcenaria e tudo não tá muito organizadinho, porque eu acho que deixa leve, né? Fica um ambiente gostoso, que dá vontade da gente entrar, não tem tanta coisa. Aqui estão os livros, a gente posicionou essa poltrona, então ele pode também aproveitar o momento de descanso aqui, dar uma lidinha. E a gente traz essa penteadeira, essa escrivaninha, para que ele possa ter uma superfície boa de trabalho. Então foi pouco investimento, mas as escolhas e a forma que a gente definiu o layout aqui fez com que esse ambiente ficasse assim, gostoso, com vontade de trabalhar. Bom, esse é o banheiro que atende o escritório. A história desses banheiros é engraçada, porque a gente desconstruiu 100%. Ele não era suíte esse quarto, inclusive essa porta era aqui desse lado. E ele era estranho, ele tinha uma banheira, ele tinha uma divisão angular com outro banheiro, assim, foi uma coisa que, quando a gente entrou aquilo pela primeira vez, eu pensei, não, isso a gente vai ter que arrumar. E a gente conseguiu. Vocês vão ver que sobrou uma aprumada lá no banheiro do outro lado, triangular, mas a circulação e a organização do layout do banheiro mudou 100% para melhor. Sobre a escolha dos acabamentos, a gente traz o mesmo revestimento do piso também para meia parede, e reveste integralmente só a área do box. Essa é uma solução econômica. E aqui a gente tomou partido disso, como eu contei para vocês, a questão custo era muito importante. Então a gente deixou metade das paredes pintadas e revestiu só até a metade nessa área externa. Essa é uma solução que super funciona mesmo num banheiro que não tem janela como esse. Então banheiros que não tem janela, a gente toma partido de uma ventilação forçada, como essa, um vento kit. O box, sim, 100% revestido, que é a área mais úmida realmente desse ambiente, tá? Bancadas em quartzo branco, louças brancas também e metais cromados. Para os dois banheiros, tanto de hóspedes quanto de escritório, a gente apostou nos metais cromados. E aí só no banheiro deles, vocês vão ver, a gente deu um upgradezinho. Bom, aqui eu tô entrando na área íntima desse apartamento. Essa porta leva à cozinha e à área de serviço. E aqui a gente vai se desenvolvendo com o escritório, hóspede, suite master. O que eu quero contar sobre esse corredor? A gente tinha aqui um pé direito já muito baixo e essas vigas, porque ele estava vindo abaixo da viga, então a gente subiu esse forro, deixou as vigas aflorando aqui no corredor para não ter essa sensação de tão baixo e por causa disso a gente teve que usar esse perfil de sobrepor e não o de embutir. Ele funciona perfeitamente, vou ligar aqui para vocês verem, ele dá uma super iluminação nesse espaço e ele é delicado, então não comprometeu em nada a nossa solução. Outra coisa que a gente fez aqui foi pintar a porta desses armários que já eram existentes na mesma cor da parede. Isso fez com que ele ficasse mais leve, que desse uma atualizada, porque a gente não tinha a intenção de trocar essas peças. E aí a gente foi atualizando os puxadorzinhos também, trazendo para essa linguagem do preto que a gente utilizou em todo o restante das ferragens e ele ficou super delicado. Esse é o banheiro de hóspedes. Solução de acabamento é a mesma. O que muda aqui é que a gente teve que permanecer com essa aprumada. O banheiro era inteiro esse ângulo, para vocês entenderem. Então a gente conseguiu reduzir isso ao máximo e manter uma área de box bem confortável que segue aqui nessa direção. Então coube nicho, um box bem confortável para o uso. Inclusive aqui no box a gente conseguiu reposicionar os misturadores. Sempre traz um pouco de conforto a mais ter os misturadores na parede oposta do chuveiro, porque daí você não se molha a hora que você for abrir e misturar a água. Bom, esse é o closet que a gente desenhou para o João. Esse ambiente, que é a suíte dele, a suíte master, a gente resolveu investir e produzir ele de forma que ficasse o mais confortável possível para ele. Essa área do closet, ela ocupava quase que a metade desse espaço. Ela vinha até aqui, mais ou menos.
E aqui atrás eu tinha uma dependência de serviço que não ia ser necessária para esse programa. Então a gente aumentou esse closet, redesenhamos todos os espaços internos, produzimos uma marcenaria nova e ele ficou com uma área novinha atendendo 100% das suas necessidades. A ideia aqui nessa área era ter uma bancada com gaveta para que se precisasse sentar aqui, se arrumar, a gente deixou ali tomadas posicionadas atrás, que isso fosse possível. E aí, como ter um espelho à frente da janela para que essas coisas funcionem juntas e não se atrapalhem? A gente criou um detalhe aqui, um trilho superior, e esse espelho, ele se movimenta. E aí você consegue acessar a janela para abrir, para limpar, e não impede de ter o espelho quando for necessário. Closets desse tipo, a gente consegue tomar partido de poder fazer uma porta que fecha 100% o ambiente e trazer essa solução econômica onde a gente tem só as caixas da marcenaria e a gente não precisa ter uma segunda aprumada de portas aqui. Uma outra coisa que a gente pensou aqui foi ter esses LEDs embutidos nas prateleiras para que essa iluminação ficasse bastante direta nas peças. Então, quando ele entra aqui para se vestir, ele tem essa iluminação diretamente, não fica aquela coisa de é um espaço fechado, é um espaço escuro e eu não consigo enxergar as roupas que eu tenho dentro do armário. Bom, esse é o banho master. Então, como eu falei para vocês, aqui nessa suíte, a gente não mediu esforços para criar um espaço realmente que fosse muito legal para ele. Então, o que mudou aqui nesse banheiro? A gente revestiu todas as paredes, então 100% do revestimento, tanto fora quanto dentro do box. A peça é a mesma que veio para o piso. E aqui a gente usou os metais pretos e as louças coloridas também. Então, tanto a cuba quanto o vaso tem esse tonzinho de off-white. Então, reparem que sempre o contraste com o off-white é mais suave. O contraste com o branco é sempre um pouco mais duro. Então, eu adoro quando eu posso tomar partido disso. Outra coisa que a gente elevou aqui nesse banheiro foi, lá nos outros a gente tem só um espelho, e aqui a gente tem espelheira. Então esse armário é um armário que contribui muito para armazenamento em banheiros. Ele não é muito profundo, ele tem em torno de 15 centímetros, mas toda essa área aqui atrás do espelho é útil. Então dá para guardar shampoo, pasta de dente, escova de dente, perfume, creminhos. Então é muito útil esse tipo de armário nos banheiros. A gente usou esse MDF preto. E aqui teve uma coisa interessante de layout também que contribuiu muito para o conforto desse box. Antes a gente tinha um box com 80 centímetros de largura aqui. E o banheiro contava, além do vaso sanitário, com um bidê. Como ele não precisava mais do bidê, a gente matou o ponto de esgoto e aumentou esse box. Então é um box que tem 1,10 m de largura. Ele ficou super confortável e a gente ainda tomou partido do chuveiro de teto para deixar esse espaço ainda mais agradável para ele. Outra coisa que a gente fez para que ele pudesse ter um banho relaxante, com uma luz baixinha aqui, foi criar uma sanca ali no fundo. Então eu cheguei cansada do trabalho, quero relaxar, não quero ter uma luz tão forte aqui, eu desligo essa luz e tomo um banho só com aquela luz difusa da sanca lá no fundo. Aqui, como a gente tem uma janela bem generosa nessa área, a gente apostou nesse box que vai até o teto. Então a gente não fica com aquele problema de não ter como respirar, né? Quando você sai do box, está tudo embaçado, fechando até em cima, o vapor já sai direto pela janela e a gente consegue esse visual que é mais limpo, né? O que acontece, que é muito divertido que as pessoas falam, Van, quando o box é até o teto, aonde é que eu penduro a minha toalha? E assim, né, gente? Toalha é no toalheiro. Essa cozinha, ela tinha acabamentos bastante datados, assim, um porcelanato brilhante, revestimentos em formato pequeno, e aí a gente queria dar um up nela, mas ao mesmo tempo estávamos preocupados de novo com relação à verba. Então o que a gente fez? A gente emassou os revestimentos com massa acrílica e pintou todas as paredes no papel picado, que é o tom que predomina todo o apartamento. A gente trocou as bancadas, a gente mudou o layout da cozinha, porque aqui tinha uma ilha antes, ela dividia bastante esse ambiente, a gente queria uma integração maior e revisamos a marcenaria.
Então a gente fez tanto a marcenaria dessa lateral inferior nova, utilizamos MDF, quanto essa desse lado aqui. Uma coisa curiosa é que, enfim, o João é um rapaz jovem, tem uma namorada, ele está numa construção de família. Então tinham coisas aqui que ele nos falou, gente, isso a gente tem que deixar previsto para aumentar. Então assim, tem um quarto que a gente ainda não mexeu, porque pode ser que um dia venha um bebê. Aqui a gente fez uma marcenaria com um nicho bem grande, porque futuramente ele acha importante que possa ter um freezer. Mas o freezer ainda não está aqui, porque enfim, a família ainda não cresceu. Ele tinha o desejo de ter uma copinha aqui dentro da cozinha. E como essa mesa já estava no apartamento anterior, a gente trouxe ela para cá e criou esse ambiente bem aconchegante. Eu acho que esse pendente aqui, o formato dele, conversando com o formato da mesa, deixou um ambiente muito aconchegante, assim, para um café da manhã, ou se um deles está cozinhando aqui, o outro está sentado tomando um vinho. Então, é gostoso ter esse ambiente quando a cozinha comporta em termos de tamanho. Nessa lateral, a gente desenhou um armário alto, piso-teto, para que ele pudesse ter bastante espaço de armazenamento. Então, provavelmente a despensa vai ser colocada aqui, área de copos, pratos, então tem bastante espaço mesmo. Desse lado, a gente trabalhou mais essa área inferior do layout para não perder a iluminação natural que entra pelas janelas que estão aqui. E aí essas bancadas também ajudam a compor esse espaço, que é um espaço de copa, eu diria, com essa bancada que pode receber os periféricos, que a gente chama, que são torradeira, cafeteira, aqui a gente tem o filtro, então é muito prático, né? Você tá aqui, você prepara um café, senta, então essa funcionalidade na cozinha é sempre muito importante que a gente pense e deixe de forma que vai funcionar para a família aí a longo prazo. Aqui a iluminação, a gente pensou em perfis de sobrepor também, porque a gente não quis fazer forro de gesso. Então, tanto o pendente quanto a luminária principal desse trecho copa e do trecho da cozinha funcional, a gente faz através desse perfil linear que ilumina super bem o espaço, que pode ser colocado diretamente na laje. A pedra escolhida para a cozinha foi o branco Itaúnas Anticato, que é quando ele não está com brilho, quando ele não está polido. Antes era um granito preto e a gente queria atualizar, queria deixar esse espaço numa tonalidade mais leve. Então a gente usou tanto nessa bancada funcional quanto aqui nessa área para os periféricos o branco Itaúnas. Desse lado, a tendência seria usar um nicho de pedra também. Mas a solução mais econômica que a gente encontrou nesse caso foi fazer o nicho no próprio MDF. Então a gente muda aqui o tom, a gente tem um MDF amadeirado aqui em cima e embaixo, e para marcar essa área do nicho mesmo, a gente usou o mesmo MDF cinza que está nos armários aqui nas laterais. Aqui na área de serviço, a gente quis fazer uma bancada também de granito com um tanque de embutir, que eu acredito que organiza melhor esses espaços. A gente consegue aproveitar essa área de armário aqui embaixo, a gente traz uma superfície de trabalho também para o espaço, então acho que funciona bem. Só que quando a gente foi medir esse granito aqui, a gente percebeu que para a bancada ir até o final da parede, a gente ia precisar mexer nos pontos de infra aqui do aquecedor. E aí a gente pensou, congela. Vamos mexer nesse ponto de aquecedor? Isso vai gerar com que essa caixa aqui, o duto de saída de ventilação, trabalhe de forma negativa e esse gás carbônico começa a voltar para o espaço. Então, a gente tem que manter no máximo esses 90 graus aqui dessa exaustão. Resumo, não mexemos nos pontos de aquecedor e a gente resolveu criar uma lateral para essa bancada e assumir que aqui tem uma área de infraestrutura e tem uma lateral solta, com espaço suficiente para ser limpa, e a gente vai conviver bem aqui com o aquecedor na posição original. Bom, agora eu vou mostrar as soluções que a gente pensou de fato para a suíte master. O óbvio seria a gente ter colocado a cama nessa posição. O layout original, inclusive, era esse. Mas aí a gente ficava com um espaço muito grande ocioso aqui, porque a prumada do closet do banheiro é a mesma. E aí eu fiquei me perguntando, né? Por que não inverter essa posição?
alongar um pouco mais essa cabeceira para que ele pudesse ganhar essa poltrona aqui e não ser obrigado a assistir TV sempre da cama. Ele pode assistir TV e fazer uma leitura aqui na poltrona. E aqui desse lado, a gente ganha esse espaço para compor um objeto de produção, como a gente colocou aqui, ou até mesmo uma estante, né? Ele pode ter mais um móvel aqui e aproveitar esse alongamento da parede para, enfim, mais livros, água, até encaixar um frigobarzinho. Então, essa inversão de layout trouxe outras possibilidades para que a funcionalidade do espaço pudesse ser melhor aproveitada, tá? Texturas e cores. De novo, paredes claras, a gente usou papel picado em quase todo o apartamento. A cama, ele já tinha essa base de cama de madeira, que é super coringa, e aí a gente consegue aproveitar e fazer vários tipos de cabeceira. Nesse caso, a gente optou por desenhar essa cabeceira estofada. A gente executa sempre com um parceiro nosso. E aí a gente brincou um pouco com esses módulos. Então eu tenho ali um trecho menor, onde acomoda uma mesa de cabeceira que ele também já tinha. O trecho aqui maior, onde a gente coloca a cama. E um outro pedaço para acomodar essa área mais de estar. Ele precisava de uma luminária de leitura, e aí sempre que a gente precisa de luminária de leitura na cama, eu tento algo que possa se movimentar, tanto nesse sentido, quanto movimentar o foco mesmo. Porque se eu tenho duas pessoas aqui dormindo e eu não quero incomodar meu companheiro, eu consigo ter um foco direto aqui nessa área do livro, e a outra pessoa pode descansar com facilidade, tá? Uma coisa que eu acho legal falar aqui também é que quando a gente tem uma cabeceira ou de madeira ou de tecido, especialmente se esse tecido é mais escuro, a gente gosta de trocar os espelhinhos elétricos, ou para preto, ou revestir na própria marcenaria, ou até mesmo revestir em tecido. É possível fazer isso, Van? Sim, é possível. Então, fica a sua escolha. Aqui a gente queria a solução mais econômica, e aí a gente traz os espelhinhos pretos para essa área da cabeceira. E por que essa televisão ficou aqui no teto, Van? Tudo na vida tem prós e contras. Eu costumo dizer para os clientes assim, tudo não terás. Para que a gente ganhasse uma cabeceira mais alongada, eu reduzo essa área aqui. Se a cama estivesse aqui, eu teria um espaço para fazer um fechamento à frente da cama e talvez ter a televisão à frente. Aqui, como a gente quis priorizar isso, que eu acho que uma coisa gostosa aqui também, quando a gente inverte a cama assim, ele consegue ter conexão com o externo quando acorda, e eu particularmente acho isso bem gostoso. Então ele tem esses prós, e o contra aqui, que eu nem acho que foi um contra tão crítico, foi ter a televisão aqui. Então toda a infra da TV ficou no teto, ela desce alimentado aqui por esse tubo, e a gente consegue fazer toda a ligação aqui por trás, sem que nada fique aparente e desorganizando esse espaço, tá? As roupas de cama são da Linea Home, que é uma grande parceira nossa. Eles trabalham com enxoval em linho à pronta entrega, com cores que a gente gosta e está sempre muito dentro da nossa paleta. Então, vira e mexe, vocês vão ver a linha por aqui também. Os objetos, poltronas e objetos de decoração que vocês viram aqui nessa produção são da Masco Decor, que é uma parceira também muito grande nossa. Ela aparece em todas as produções. Então, fica também o convite para que vocês possam conhecer melhor essa loja. Bom, estamos chegando ao fim desse tour. Se você ficou aqui até agora, conta para mim o que você achou desse projeto, dá um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe para os amigos que estão nesse momento de reforma e logo mais a gente se vê com mais projetos.